Nesse vídeo nós vamos ver se o Luffy vai chegar no seu auge e se tornar a criatura mais forte do mundo de One Piece depois que derrotar o Kaido. Vamos ver se o Gear 5 é o Gear definitivo e o último Gear, ou se ele vai ter novas transformações. Vamos ver se o Ray e o Shanks já sabiam que o Luffy tinha Nika e eles meio que induziram o Luffy a despertar. E vamos ver se os pais dos Mugiwaras vão aparecer. Os pais da Nami, do Zoro, os pais do Frank. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixe com a hashtag SouGeekingResponde que eu sei que é pra responder aqui em vídeo. Antes do vídeo começar, queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Se ainda não tiver assistido, calma, assiste esse até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Diego Oliveira perguntou: Lucas, estava vendo o EP em que o Law revela pra Robin que é um D, e fiz essa teoria. Será que o Kid na verdade é um D, e ele mudou o nome pra não ter toda aquela perseguição a mais que os D sofrem? Assim como a Marinha mudou o nome do Gold Roger para Gold Roger, por conveniência deles, o Kid pode estar escondendo algo, já que os três principais capitães da pior geração são Luffy, Law e Kid, e não seria estranho os três serem Ds, já que dois deles já são, que é o Luffy e o Law. O que você acha, mano? Desculpa a pergunta imensa. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, a questão dos D, na verdade não foi o Roger ou não são os Ds que tem uma perseguição diferenciada. Qualquer pirata no mundo de One Piece vai sofrer uma perseguição por ser um pirata. Só que quando você é um D, tem toda aquela coisa dos D serem os inimigos naturais dos deuses, e deles estarem destinados a fazer grandes coisas, ou então em vários desastres do mundo de One Piece os Ds estão envolvidos. Tem tudo isso sobre o nome dos D, mas não foi revelado o que significa esse D. Na verdade não foi revelado isso. Na questão do Law, ele não revela o seu verdadeiro nome ou o seu D porque ele não quer. Para ele mantém isso em segredo, até porque foi o próprio Corazon que disse que era para ele manter. Só que com o Luffy não tem disso. O próprio Dragon, ele é um D também. O próprio Garp também é um D. Então eu não vejo que tem uma perseguição a mais por serem Ds. Na verdade, quando Roger se tornou o rei dos piratas, antes disso ele tinha no seu cartaz o nome D, Gold Roger. Mas quando ele se tornou o rei dos piratas, foi tirado esse D, ou então foi juntado lá com o primeiro nome para formar Gold, para que os Ds não fossem influenciados pelo Roger em seguir o mesmo caminho, ou tentar fazer a mesma coisa. É basicamente isso que eu consigo imaginar. E aí a gente chega no Kid. O Kid, assim como o Luffy e Law, são realmente os três principais capitães dos Supernovas, ou da pior geração, sem contar o Teach. Dois deles são Ds, ou por que o Kid não seria? Eu aposto que ele não seria um D, ou eu não quero que ele seja um D, porque o Kid até o momento é aquilo que o Luffy deveria ser. O Luffy iniciou a sua jornada com um menino do chapéu de palha que não queria nada, não queria dominar nada, na verdade ele só queria se tornar o rei dos piratas, porque ser o rei dos piratas para ele é ser o homem mais livre. Não tinha avô super poderoso, não tinha pai super poderoso, não tinha uma Akuma no Mi super poderosa, era só o Luffy sendo o homem de borracha enfrentando os perigos. Agora o Luffy tem um vô apelão, tem um pai que é apelão, foi revelado que ele tem um poder que também é apelão, que não era o que a gente imaginava que seria. E o Kid agora, eu considero o Kid como aquele Luffy do começo. Não tem um pai ou não foi revelado ainda um pai super poderoso, ele não tem um poder que diga, nossa, que poder absurdo. Ele é basicamente o que o Luffy deveria ser. Alguém que saiu do desconhecido e dominou o mundo de certa forma, ou fez nome no mundo de certa forma. O Kid tá fazendo isso, então eu não vejo necessidade dele ser um D. E mesmo se ele for, não faria sentido ele esconder o D assim como o Law, porque não seria diferente. O Kid já é muito procurado por ele por ele matar os civis por onde passa, por ele não ter escrúpulos e aterrorizar diversas ilhas, matar todo mundo e não estar nem aí. Então ele já recebe uma perseguição maior só por ser o Kid, e não por ser um D também. L17 perguntou: se o Kaido sabe como despertar uma Akuma no Mi, por que ele não ensina pro bando dele?
e as Smiles têm despertar? Bom, basicamente porque existe uma diferença em saber como fazer e realmente fazer propriamente dito. A gente imagina que o Kaido sabe porque ele é um Yonkou e a criatura mais forte do mundo de One Piece. Agora, saber como fazer e ensinar isso para outras pessoas não garante que elas vão despertar os seus poderes. Até mesmo porque o despertar é algo bem específico. Nas palavras do Kaido, é quando seu corpo e a sua mente se sincronizam com seu poder de Akuma no Mi. E só aí é que vem o despertar. E pode ser que existam gatilhos para isso e esses gatilhos sejam diferentes para diversas pessoas. Por exemplo, o Kaido pode chegar a esse despertar com a cachaça, bebendo. Aí ele vai chegar nessa sincronia entre corpo, mente e a sua Akuma no Mi. Pro Luffy já foi diferente, já foi um estado ali à beira da morte, onde ele estava ali no limiar entre a vida e a morte. Pode ser que foi esse momento aí que serviu como gatilho para que ele viesse a despertar, e é diferente para diversas pessoas. Então, ele ensinar outras pessoas não significa que elas vão aprender, ou que elas tenham chegado ao momento em que elas teriam gatilho para isso. E por isso a gente não viu King e Queen despertarem, e o Kaido ainda não nos revelou esse poder. Indy perguntou: Lucas, você acha que a tripulação da Big Mom vai chegar até o final da guerra? Cara, até o momento a tripulação da Big Mom ainda não apareceu, a gente não sabe o que eles estão fazendo, ou qual vai ser o papel que o Oda vai dar pra eles, ou se só jogou eles de escanteio. Mas eu vejo que tem duas coisas para que eles vão fazer, o que eles podem fazer quando eles realmente aparecerem ou voltarem mais uma vez. A primeira delas é impedir que novos intrusos cheguem ao país de Wano e atrapalhem a guerra, ou então tentem prender a Big Mom. A gente tem ali exemplos de revolucionários que podem chegar, a gente tem exemplos ali do Touro Verde juntamente com o Fujitora, que não pode chegar em nenhuma base da marinha se ele não capturar o Luffy e o Lau. Nós temos quem mais? A CP0 pode chegar, ou os navios do governo mundial podem chegar ali, porque a gente sabe que a CP0 já está no país de Wano. Então tem todos esses inimigos para que eles possam, ou sejam uma barreira, para impedir que eles cheguem ao Wano, para impedir que eles ataquem a Big Mom. Ou então, em um possível cenário em que a Big Mom seja derrotada, eles podem agir ali como um bando para socorrer a Big Mom e levá-la para Totoland mais uma vez. Porque se ela for derrotada e presa ali em Wano, acabou o bando em relação a ela. E aí eles já até se questionaram quem se tornaria o novo Yonkou no lugar dela. Mas enquanto ela estiver viva e não estiver sido capturada, eles vão agir para salvá-la e levá-la para sua ilha mais uma vez, ou quem sabe até para Elbaf. Patolino Mago perguntou: Kaido vs Shanks, quem ganha? É realmente possível que lá na Guerra de Marineford o Shanks tenha batalhado contra o Kaido e saiu com o bando ileso? Vamos lá, o Kaido é a criatura mais forte do mundo de One Piece, e o que significa isso? Ou como eu interpreto isso? Eu interpreto da seguinte forma: dentre todas as raças do mundo de One Piece, a gente tem o que é mais forte de cada uma delas. Dentre esses mais fortes, nós temos ali que o mais forte entre todas as raças é o Kaido. A raça dele a gente já sabe que é o Oni, a raça dos Onis. Então ele é o mais forte, e dentre os mais fortes de cada uma das raças, ele é o mais forte. Então ele é a criatura mais forte do mundo de One Piece. Se a gente imaginar aqui em um cenário bem positivo para o Shanks, que ele é o homem mais forte do mundo atualmente, se a gente só imaginar isso, o Kaido ainda vai ser mais forte que ele, vai ser superior. Então eu não acho que o Shanks seja mais forte ou consiga vencer o Kaido em um x1, até porque o Oda criou um Madara do mundo de One Piece, que não pode ser vencido ou não tem como ser vencido de maneira normal, a não ser que tenha um Hashirama para derrotá-lo. E aí o Hashirama do mundo de One Piece seria o que? Um Shebek, um Roger, e por aí vai. Então eu não acho que tem alguém que consiga vencer o Kaido. E aí o que foi que aconteceu no encontro entre eles lá em Marineford? Ou no caminho para Marineford? O anime pode ter dado spoiler em episódios anteriores, ou em episódios recentes, onde ele mostrou um Kaido ali meio entediado após o Shanks ter impedido ele de ter ido para Marineford. A gente não vê o Kaido ferido, não vê baixas no seu bando, e só vê ele entediado, como se ele quisesse lutar. Então pode ter tido esse clash, um clashing de ataques entre eles durante um encontro entre eles, mas o Shanks convenceu o Kaido de não ir para a Guerra de Marineford. Como? Não sei. Pode ter dado o saque do West Blue, uma frota inteira de navios super armados, pode ter dado um poneglyph para ele, tudo isso conta, mas eles não batalharam, senão
teria baixas, e o bando do Shanks não teria chegado a tempo como ele chegou para parar aquela guerra. Mr. Pudim perguntou: se o Luffy derrotar o Kaido agora, ele meio que vai chegar no ápice de poder. Mas quais seriam os personagens que, mesmo que ele acabe derrotando o Kaido, podem derrotar o Luffy no Gear 5? Bom, eu discordo da sua afirmação. O Luffy vencer o Kaido não significa ou não vai representar que ele agora é a criatura mais forte do mundo de One Piece ou que vai se tornar a criatura mais forte do mundo de One Piece. Na verdade, o Luffy vencer o Kaido é só a soma das forças de diversas pessoas ou de diversos personagens que lutaram contra o Kaido para meio que, entre aspas, nerfá-lo ou deixar sua barra de vida bem baixa ao ponto de que o Luffy pudesse se equiparar com ele para vencê-lo. E o Luffy no Gear 5 ele não se tornou, ou essa habilidade aí não dá para ele um despertar que ninguém mais consiga vencê-lo. A descrição desse despertar é a seguinte: esse despertar aí traz uma força física maior, dá uma liberdade maior e é dito ser o despertar mais ridículo. Mas dentro dessa descrição não tem invencível ou não pode ser vencido. Até mesmo porque depois que o Luffy despertou, o Kaido não tomou um dano severo que derrubou ele, que fez ele sangrar, o que fez ele cair. Na verdade, o Luffy só cansou o Kaido, ou só fez o Kaido mostrar cansaço depois que ele entrou nesse despertar. Então não é um poder que o Luffy se tornou a criatura mais forte do mundo de One Piece, ou ele não vai se tornar depois que derrotar o Kaido. Então vão ter personagens sim que conseguem bater de frente com o Luffy. Mas aí quando ele dominar tudo isso, o Oda nos mostrar o que ele pode ou não pode fazer nesse Gear 5, aí a gente vai poder dizer: ah, o Luffy agora se tornou apelão. Ah, o Luffy agora pode vencer diversos personagens ao mesmo tempo, 2 almirantes, pode vir no peito do pai e o Teach com o seu bando. Isso a gente vai imaginar depois que o Oda estabelecer limites para o poder do Luffy. Mas até o momento ele continua sendo vulnerável a ataques com haki, a ataques que vão queimá-lo, a ataques que vão perfurá-lo ou vão cortá-lo. O Luffy continua sendo vulnerável como ele era antes a tudo isso. Ele não se tornou imune a essas coisas e por isso ele continua sendo derrotável. Então o Luffy venceu o Kaido agora é só o resultado da junção ou da força de diversos personagens. Mas não é como se ele tivesse vencido sozinho, e ele não vai se tornar a criatura mais forte e não vai ser o seu ápice ainda. O seu ápice vai ser lá no final, depois de ter vencido Shanks, Teach, Almirantes e por aí vai. Lucas Braga perguntou: o quanto você acha que a recompensa dos Mugiwaras vai subir pós o ano? Você acha que o Zoro e o Sanji podem passar de 1 bilhão? E quem sabe o Luffy dobrar indo para 3 bilhões, superando o Barba Negra? A gente tende a sempre pensar ou sempre imaginar quais serão as novas recompensas dos Mugiwaras, porque isso representa status, representa evolução de poder, só que não representa nível de poder. Personagens com recompensas muito superiores não necessariamente são mais fortes que personagens com recompensas inferiores. E para os Mugiwaras, nem sempre as suas recompensas evoluem, crescem. A gente tem um exemplo disso que aconteceu em Holy Cake. A gente teve ali que vários Mugiwaras que participaram daquele arco não tiveram um aumento de recompensa. Ou Oda não nos mostrou isso. Os únicos que tiveram aumento de recompensa foi o Luffy com 1 bilhão e 500 milhões de beris e o Sanji com 320 milhões de beris, ou 330 se eu não estiver enganado. E aí só foram esses dois que tiveram seus aumentos de recompensa, mas o Brook foi o MVP daquele arco e não teve ou não foi mostrado. O Chopper teve um papel importante, a Nami também, a Carrot meio que se tornou uma pirata, então ela teria que ter uma recompensa e também não teve. E aí o que é que vai acontecer nesse arco de Wano? Será que todos os Mugiwaras terão um aumento de recompensa? Eu acredito que sim, porque essa é uma guerra que eles estão protagonizando. É uma guerra que eles são os principais players, os principais membros que estão lutando e subjugando o bando de Yonkou. Então todos eles devem ter recompensas e a Yamato deve ter sua primeira recompensa logo após sair com os Mugiwaras, que é algo que ela quer fazer. Mas eu fiz 2 vídeos só falando sobre as recompensas dos Mugiwaras pós o ano, dos Mugiwaras no geral, e do Luffy eu já fiz uma recompensa comentando ali qual as 2 recompensas que ele pode ter e qual das 2 ele vai ter. Tanto uma recompensa que é 5 bilhões e 600 milhões de beris se for sua última recompensa, quanto uma recompensa de 290 milhões de beris, eu acho que é 290 milhões de beris,
caso sua recompensa agora for a penúltima recompensa. Eu recomendo você assistir esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima e lá na tela final. Então assiste esse vídeo até o final para você assistir o outro vídeo também. Zé Malvado perguntou: você acha que o Shanks vai encontrar o Luffy no One Piece filme Red? Cara, esse filme aí só foi dito que o Shanks tem uma participação nele para trazer os fãs de One Piece que querem ver esse encontro ser antecipado. Mas o Oda só vai mostrar esse encontro, pelo menos no presente, lá no futuro do mangá, quando o Luffy realmente chegar até o Shanks. Essa é a promessa entre eles, não é o Shanks que vai ter que retornar ao Luffy, é o Luffy que vai ter que chegar ao Shanks. E os próprios trailers, ou teaser trailers, nos mostram isso. Nos mostram momentos paralelos onde o Shanks está ali com a sua filha e ela tá pequena. Acredito que ele já foi depois que ele encontrou o Luffy, ou pode ter sido antes. E aí depois ele encontra o Luffy pequeno, pode ser que seja esse momento aí. Aí depois já mostra um Luffy encontrando a filha do Shanks. E o Luffy fala: você acha que o Shanks vai gostar disso que você está fazendo? Então é algo que o Shanks não sabe, ou o Shanks não notou, ou ele não foi atrás da sua filha, que vai ser ali o vetor problema daquele filme. Então eu duvido muito que isso aconteça naquele filme. Se acontecer, é um Shanks adulto encontrando um Luffy pequeno, ou mostrando esse flashback. Mas um Luffy grande encontrando o Shanks no filme não vai acontecer, só no mangá. Carlos perguntou: o Luffy tem chance de conseguir outros Gears? Cara, eu acredito que não. Acredito que esse é o despertar definitivo, ou o Gear definitivo do Luffy, porque ele chamou seu despertar de Gear 5. E agora que o Luffy despertou de maneira natural, ele não necessita ter novas transformações para tentar mimetizar esse poder que ele já tem. Porque se tu for pegar o Gear Second, Third e Gear Force, são meio que partes ou fragmentos do que o Luffy já faz no Gear 5. E eu imaginava que esses Gears do Luffy são ali a sua tentativa de despertar de maneira forçada. Eu fiz um vídeo só comentando sobre isso, e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Então se o Luffy agora faz tudo que ele fazia nos seus outros Gears no Gear 5, ele não necessita tentar mimetizar ainda mais poderes do Gear 5, sendo que ele já tem o Gear 5, entendeu? Mas eu não acho que ele vai deixar esses outros Gears, ou vai deixar de usar esses outros Gears. Até porque esse despertar dele, ou o uso desse despertar, pode forçar muito o seu corpo. Então pode ser que ele continue utilizando Gear Second, Third e Force da maneira como a gente já conhece, porque ele já dominou esses três poderes, com essas três transformações. Agora no Gear 5, quando ele for utilizar, vai ser contra inimigos muito fortes, porque ele pode utilizar todos os Gears ao mesmo tempo. Essa aí é a maneira que eu consigo imaginar esse poder. Então o Luffy não necessita de outra transformação, ele já faz tudo no Gear 5. Murilo Batista perguntou: o Rayleigh e o Shanks já sabiam que o Luffy era Nika? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eles não sabiam que o Luffy era Nika, mas eles sabiam que o Luffy tinha comido a Akuma no Mi mítica do Nika. E o próprio Shanks pode ter recebido essa missão do Roger, ou recebeu como última missão pegar essa Akuma no Mi e dar para o seu filho, ou então pegar essa Akuma no Mi e deixar que essa Akuma no Mi escolha o seu usuário, porque se a Marinha ou o governo mundial pegasse essa Akuma no Mi, eles trancafiariam ela e não deixariam ninguém comê-la, seria ali um segundo tesouro nacional de marinjas, porque ninguém poderia chegar nessa Akuma no Mi. Então Shanks pegou ela ou para dar para o Ace, porque o Roger disse que o seu filho era quem superaria ele, ou então para deixar essa Akuma no Mi escolher o seu usuário. Ela acabou escolhendo Luffy, e depois que o Shanks deixou a Vila Fuchsia, ele passou pelo arquipélago de Sabaody e encontrou o Rayleigh, e falou que apostou seu braço na nova geração. Nessa conversa aí, ele pode ter falado pro Rayleigh que entregou essa Akuma no Mi, ou essa Akuma no Mi foi dada a uma criança, e que futuramente ela passaria por ali com os poderes de Nika, ou que viria a despertar esse poder. E tu vê que o Luffy meio que aprendeu Gear Force durante o seu treinamento de 2 anos lá no Time Skip, ou lá em Ruskaina com o Rayleigh. Pode ter sido o Rayleigh que deu aquela pitadinha de dica: ó, faça isso, tente fazer isso pra ver o que é que acontece. E aí o Luffy meio que mimetizou a forma que ele teria no Gear 5. Então o Rayleigh pode saber. Quando eles chegaram lá no arquipélago, o Rayleigh fala: eu não vou te contar coisas que nem o Shanks ainda não contou. Então muito provavelmente ele sabia sim, e pode ter sido ele que induziu o Luffy a criar o Gear Force,
para que futuramente, ou para que naquele momento ele estivesse mimetizando isso, e futuramente ele viesse a despertar. Esse aí é uma coisa que eu consigo imaginar, só que de início o Rayleigh não queria treinar o Luffy, ou ele não iria treinar o Luffy. Ele só foi treiná-lo depois dos acontecimentos lá na Guerra de Marineford, com informações que o próprio Kuma passou para ele sobre o exército revolucionário. Então não foi de início que ele quis treinar o Luffy para meio que induzi-lo a entrar no Gear Force ou no seu despertar forçado. Foi algo que veio depois, mas que os dois sabiam? Sabiam. Isaac perguntou: na sua opinião, você acha que o Oda vai mostrar parentes de certos Mugiwaras, tipo a mãe do Luffy, os pais biológicos da Nami e do Zoro, o pai da Robin e até mesmo os pais do Brook? O que você acha a respeito disso? Manda salve aí pro teu fã, curto muito teus vídeos. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, depende. Depende de quê? Depende se o Oda quer ou não mostrar? Não. Depende se esses pais são importantes para o decorrer da história. Vamos lá. O pai do Luffy só apareceu porque ele é o homem mais procurado do mundo de One Piece, filho do Dragon, e líder do exército revolucionário. Se ele não fosse tão importante para a história no geral, ele não teria aparecido, assim como a mãe do Luffy não é e ainda não apareceu, ou não foi revelada a sua importância ainda. Os pais da Nami, se eles tiverem algo a acrescentar na história, eles vão ser mostrados. Assim como o pai do Zoro, ou o suposto pai do Zoro, foi revelado agora durante o arco de Wano. Apareceu um cara lá que é chamado de Shimotsuki Ushimaru, que ele é cagado e cuspido do Zoro. Eles são basicamente iguais, ele é uma versão mais velha do Zoro. O Oda diz que não é o pai dele, mas ele é importante para a história nesse momento e ele apareceu. Se mais pra frente for revelado que é o pai do Zoro, ele foi importante para a história e por isso ele apareceu. O Frank foi deixado para trás por seus pais por causar muitos problemas. Seus pais eram piratas. Quem sabe seus pais não têm uma importância para o futuro da história do mundo de One Piece, e aí sim eles vão aparecer. E assim vai para todos os outros Mugiwaras, ou para todos os outros familiares dos Mugiwaras. Se eles tiverem uma importância na história, eles vão aparecer. Se for para aparecer só para dizer, ah, esse é sua mãe, ah, esse é seu pai, não vão aparecer. É basicamente assim que funciona. Bom galera, terminando mais um Sogeking Responde. Se eu não tiver respondido a sua pergunta, continua mandando que uma hora eu posso responder. Manda uma lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixa com a hashtag Sogeking Responde que eu sei que é para responder em vídeo. E não responder lá responder por mensagem mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!